Mistérios menores, que são a representação simbólica e ritualizada dos maiores, tentam reproduzir isso em formas ritualísticas. Um simples batismo na igreja é um símbolo de uma iniciação, né? Onde se invoca um anjinho para abençoar uma criança na fragilidade da sua infância. Mas acredito que isso possa ajudar. Não resolve tudo, depois vem crismas, isso e aquilo, mas se nós ficarmos só no ritualismo externo, nós vamos cair na doutrina do olho, que é a doutrina das aparências, do intelecto, do símbolo. Nós precisamos chegar à doutrina do coração, que é a vivência, que é a expansão da consciência. A ideia antiga é que isso é possível de ser acelerado na medida em que nós vamos entrando nessa frequência. Por exemplo, me encanta uma das antigas expressões dos mistérios que dizia, traduzindo mais ou menos ao português: existe uma dinastia espiritual cujo trono nunca está vazio, cujo esplendor jamais decai. Seus membros formam uma corrente de ouro cujos elos jamais poderão romper-se, porque eles fazem o mundo retornar a Deus de quem provém. Então essa ideia de uma sucessão, de uma ligação de elos, de uma passagem de uma missão de uma geração para outra, tem a ver com a palavra tradição. Então essas tradições de mistérios, como às vezes eu prefiro chamar, porque escola parece que a pessoa vai fazer um vestibular, né? As tradições de mistério, elas são passadas de mestre a discípulo há milênios. Elas têm uma espécie de sucessão sacramental. Uma pessoa não se filia a isso pela internet. Alguns querem vender isso até por correspondência e pela internet hoje em dia. Mas não é assim que funciona. Se não houver pelo menos uma imposição de mãos, nem uma sucessão sacramental na igreja é reconhecida. Foi assim que São Paulo recebeu de Ananias uma experiência e teve aquela visão. Enfim, se vocês vão verificar a ideia de que é possível estimular certos pontos do corpo, e aí isso era que eu queria projetar, não é? Por exemplo, o caduceu de Hermes ou de Mercúrio, que tem aquelas duas serpentes entrelaçadas, mas é um símbolo da medicina. Eu suponho que todos saibam que era dos mistérios das serpentes de Esculápio na Grécia, que era o deus da medicina. Mesmo que os médicos hoje em dia nem lembrem mais a que se refere, o juramento de Hipócrates era justamente um juramento de uso sacerdotal dos conhecimentos médicos para criar condições em que a alma pudesse melhor viver dentro do corpo, ou até transcendê-lo em êxtase. Então o tirso era usado para tocar certos pontos do corpo, que eram chamados chakras entre os hindus, e assim se transmitiam certas quantidades de energia que, se o discípulo, o candidato, estivesse preparado, fariam bem para ele, dariam experiência de consciência a ele, que no estágio de evolução em que ainda estivesse, sozinho ele não alcançaria. Então um pai pode, ele só pensa na Sofia. A Sofia está com 2 anos e 8 meses. Então, ela quer ver as coisas lá em cima. Por exemplo, outro dia eu estava no espoleto me servindo de massa e ela queria ver. Então eu tive que erguê-la. Quando a gente ergue a criança no braço, ela expande o horizonte dela. Antes ela estava atrás de um guichê, de uma mesa, que ela não via nada. E por um tempo, é claro que eu também já não tenho fôlego para carregá-la o tempo todo no colo, mas por alguns instantes ela
enxerga um horizonte, um panorama que por si mesma ela não conseguiria enxergar naquele estágio da sua evolução. Então o mestre é capaz de, se ele for um mestre genuíno, se ele for um hierofante perfeito, elevar a consciência do discípulo até estágios superiores do que ele poderia ver sozinho naquele momento. E isso é chamado iniciação. Tudo isso tem que ser cientificamente calculado para que não haja um revertério, não haja até um retrocesso. Se vocês forem ver, Arjuna insiste muito que Krishna revele sua verdadeira forma. E quando finalmente Krishna consente e apresenta a sua verdadeira forma, o próximo pedido de Arjuna é: pelo amor de Deus, volta à tua forma anterior, que eu não estou suportando. É ofuscante, tira a segurança. Um dos desafios da meditação que alguns têm dificuldade de superar é que justamente quando eles vão dar o passo de transcender a personalidade, eles ficam com medo e recuam. Quando eles se defrontam com o vazio do despojamento da personalidade, eles voltam atrás. Eles se, entre aspas, distraem. É necessário toda uma preparação para o despojamento da personalidade. Afinal, por que nós tememos a morte? A morte é apenas uma transformação que vai nos tornar mais livres. Nós vamos deixar de ser lagartas e vamos nos tornar borboleta. Mas é claro que a borboleta vai ter que largar alguma coisa para se transformar em... A lagarta vai ter que largar alguma coisa para se transformar em borboleta. Ela não pode simplesmente acrescentar asas e levantar toda aquela cangalha voando. Ela vai ter que se tornar mais leve. Ela vai ter que se desapegar dos interesses da carne. Todo aquele corpo rastejante fica na sepultura. E o que sobra voa. Mas quem é que está querendo fazer a experiência? Eu já te contei do congresso de terceira idade que me chamaram. Aí eu fui assistir a palestra anterior para não entrar assim muito deslocado. E tinha um médico. O médico chegou, começou dizendo: quem aqui quer envelhecer? E houve uma revolta geral, ninguém queria envelhecer. A gente notava que o pessoal estava meio contrariado. Aí ele foi pior, devia ser de escorpião. Ele chegou. Aí que ele deu a picada. Disse: então todos aqui querem morrer. Foi um desespero generalizado, aí a revolta ficou controlada. Bom, se eu estou entendendo bem, se vocês não querem morrer, só tem uma opção: vão ter que envelhecer. Suponho que vocês queiram então envelhecer com qualidade de vida. Viu só? Ele tem uma palestra já na primeira frase. Ora, a contradição humana é a seguinte: nós queremos ser essa borboleta que vai ter viagens astrais e nirvânicas, mas não queremos largar as nossas rastejantes e apegadas perninhas das coisas que nos trazem prazer no mundo da carne. Esse é o nosso único problema. Então nós temos um conflito dentro de nós. Nós queremos agradar a dois senhores, já dizia o Senhor Cristo. E isso é uma dificuldade eterna. Nós tentamos conciliar as coisas eternas e as transitórias, e uma das duas sempre nos escorrega da mão. Quando não, no esforço de conciliar ambas, se perde ambas. Nem lá, nem cá. Se fica um zumbi, né? Já não se consegue mais sentir prazer nas coisas do mundo